sou a Jordana. E eu sou a Nádia. E esse É o Expresso.com. Mais um expressinho. Chegamos com muito assunto. Expresso duplo, como vocês podem ver, a gente tá sem convidados hoje, mas vocês gostam de ouvir só a gente também. Uma conversinha solta, marota, mas com muito conteúdo pra você hoje. É, um assunto bem interessante. Um tema que a senhorita Nádia trouxe pra gente, que inclusive me interessou muito. Vamos lá, Nadinha. Hoje super solta, estou descalço. Eu também. Neste momento, provavelmente você, se estiver naquela outra câmera, você vai ver que eu estou descalço, bem confortável. Eu também. Porque eu sou assim, tu acredita que eu descobri que eu converso mais solta e melhor quando eu tô assim? Então é isso. É isso, porque eu já fiz o teste com os nossos convidados anteriores, quando eu tava mais quietinha, formal. É diferente, cara. É real, é diferente. É postura, né? Exato. No claro. começo a gente ficava assim, né? Tipo, ai, não consigo. Agora a gente fica assim, é muito mais natural. Sim, é claro que, né, na minha profissão, pelo menos, é bom, dependendo do ambiente, cuidar como é que você vai se portar. Mas como aqui é a nossa casa, e o ideal é ser uma conversa solta e leve, aderir à minha espontaneidade. É isso. É isso. É isso. E já vai fazer 2 anos que a gente tá aqui, então a gente já se sente em casa mesmo, né? Exatamente. É bem isso. Ô, Nádia, antes de você entrar no tema, eu quero que você me conte como foi o seu final de semana, porque eu sei que temos novidades no ar. Mas... Deixei ela bem sem graça agora. Você pegou, deixei ela... Não, mas como foi o seu final de semana? Pode contar, sem as novidades. Tá bom. Meu final de semana foi muito bom. Sério, muito bom mesmo. Eu acho que eu consegui equilibrar bem família, amigos, vida social, vida emocional, tudo ali, sabe? Convite de madrinha. Gente, eu recebi meu convite de madrinha da Jo e do Mike, casamento daqui a 2 meses e pouquinho. Foi Dia das Mães, então eu fiquei com a minha mãe, né? Nós jantamos também. E foi muito legal o meu final de semana. E foi um final de semana mais slow, porque geralmente eu acordo cedo, eu já vou treinar, pra já matar essa parte aí do meu dia. Inclusive no final de semana, amiga. Mas esse, inclusive no final de semana. Só domingo que não. Muito empenho. Que bom. É estilo de vida, né? Parabéns. Mas esse eu falei, não, esse eu vou descansar. E daí eu descansei. Eu descansei, eu acordei sábado sem despertador e foi muito bom. Foi muito bom eu me permitir isso. Ótimo. A gente precisa descansar também. Eu tenho que aderir um pouquinho mais de atividade na minha. Um pouquinho mais da... que eu percebo? Que eu consegui trazer um pouco mais de atividade física como hábito, mas ainda não aderi ao estilo de vida. Ainda, pra mim, não é forçado, mas é a obrigação por ter que fazer. Tenho que fazer. E a correria do casamento também, e tudo, né? Não, São fases na nossa vida. E elas passam, né? Espero, né? Depois de agosto, terei a minha rotina novamente. Sim. Mas vamos lá, vamos trazer o teu tema? Vamos lá, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, vamos falar sobre bem-estar. Hoje nós vamos abordar o assunto da cultura wellness. Você já ouviu falar nisso? Eu achei muito legal quando você trouxe esse tema. Na verdade, a Nádia me trouxe esse tema mandando um post pra mim no Insta. E esse post, ele falava muito do fim da vida noturna. Eu achei isso muito interessante. Né? E aí a gente acabou fazendo essa ligação, né? De trazer esse tema que tá tão em alta. Foi sugerido. Né? Sim. Foi sugerido para mim. E eu achei muito legal. Sim. E aí eu mandei pra ti. Exato. Vamos lá. Inclusive, um beijo para o Heitor. Foi ele que sugeriu. Foi ele que sugeriu. Olha, ela falou da novidade. Bom, e também essa tendência só tá crescendo, né? A cultura do bem-estar, ela só tá crescendo. E com isso, é o que a Jo falou, as baladas estão perdendo seus clientes. Sim, porque as pessoas estão buscando cada vez mais qualidade de vida. Muitas baladas fechando. A gente, claro, tem dados aí
festas, né? Baladas realmente fechando no mundo todo, mas a gente percebe aqui, não precisa ir muito longe, né? As baladas aqui de Balneário fechando. Grandes baladas, né? E a gente percebe que realmente aquele agito todo, claro, né? Eu e Nádia, a gente já tá com os nossos 30 anos, a gente não frequenta mais tanto quanto antigamente, obviamente. Mas a gente percebe essa tendência, não tem mais. Antes, cada piscou, em cada esquina tinha uma balada, se fosse ver. E hoje não tem mais, muitas fechando. Sim. Muitas. Tem bastante meme, né, de brincadeira, assim, que a nossa geração busca lugares pra chegar e já sentar. Exato. Né? Então, assim, acho que a galera tem optado muito mais por um lugar mais tranquilo, barzinho, ou na casa de amigos, tomar lá um negocinho e tal. E a galera tem priorizado dormir mais cedo, fazer sua skincare, as mulheres, no caso, a maioria das mulheres, alguns homens também, mas acho que é mais voltado, acaba que a mulher faz muito mais a sua skincare, acordar cedo. A gente aí tá com uma tendência, um movimento muito forte dos corredores, dos paddles, né? Exato. Do beach tênis, dos esportes mesmo. Sim. Né? E para além disso, acho que é interessante a gente falar, e a gente vai abordar isso também, que isso virou comunidades, né? Comunidades não só do esporte, mas de bem-estar mesmo, de fazer amizade, de ter network. Virou uma comunidade, assim como o CrossFit, há um tempo atrás, começou com isso. Aí agora o beach tênis, o paddle, a corrida. É que é aquela coisa, né? Parece que esse estilo de vida, esse despertar, digamos assim, da sociedade, virou um movimento. Só que dentro desse movimento macro, temos os movimentos menores, por exemplo, dos corredores, do paddlecast, que tá aí super em alta também, da galera que joga tênis, sabe? Tem outros movimentos dentro dessa cultura mesmo que tá se transformando. Sim. E eu acho que, claro, né? Essa questão, essa cultura, apesar de ser um movimento que está crescendo principalmente nos últimos anos e muito mais depois da pandemia, que eu acho que realmente foi a grande virada para esse despertar mesmo, ele tem vindo depois de muito esforço, né? Dessa cultura, da questão de, vamos proibir a questão do cigarro, que antigamente era super comum. A questão de estar sendo martelado sempre, né? Principalmente pelos médicos, de que exercício físico é obrigado hoje para você ter um mínimo de saúde. Então, eu acho que acaba sendo uma consequência, né? Dessas questões sendo trazidas por anos e anos e as pessoas tomando consciência de que precisa disso. E eu acho que a informação também, ela tá muito mais palpável, né? Através da internet, a gente aí tem muitos dados, a gente tem muita pesquisa e a gente tem acesso a isso muito fácil. Sim. Então, obviamente que a gente tá falando aí de uma turma, né? A gente não tá generalizando, porque sim, ainda tem a galera que gosta da balada, que fica até de manhã em balada. Eu não sei como, mas tudo bem. Até de manhã em balada. A gente não tem mais esse pique, né? A galera que fuma, a galera que bebe muito, a galera mais sedentária, que, né, não tem esse estilo de vida. Isso sempre existiu e sempre vai existir, né? Infelizmente tem essa massa aí. Mas a gente tá falando de um movimento que é grande e tá crescendo cada vez mais. Sim. E eu puxei aqui uma pesquisa que é da Super Abril, que fala que o bem-estar, né, a cultura wellness, é uma indústria trilionária que cresce 5,9% ao ano. E nisso a gente tem muitos produtos voltados a essa indústria do bem-estar. Né? A gente tem toda a linha ali de whey, de creatina, suplemento, blá, blá, blá. Mas a gente também tem as empresas, as marcas de roupas específicas, né? A gente tem as marcas de academias caríssimas, que a galera investe mesmo pela questão também da comunidade, não só pelo bem-estar no sentido de exercícios físicos. Sim. Até mesmo a questão de garrafinha d'água, cara. Garrafinha d'água. O quanto as pessoas estão se tocando para o fato de beba água. E a indústria vendo esse espaço no mercado. Essa necessidade, essa demanda, né? Exato. Já inseriu
tudo que pode inserir, obviamente, porque é mercado, dentro dessa nova fase da sociedade, digamos assim, né? Sim. A gente vê aí as garrafinhas, cara... Stanley, eu Simple Motor. só levava esse tipo de garrafinha assim pra academia, antigamente, há, sei lá, 10, 20 anos atrás. Era uma garrafinha assim. E não é nem sustentável, né? Exato. E hoje não, a preocupação que se tem e o quanto a gente percebe também a questão do mercado se adaptando conforme o consumidor, conforme a gente muda, né? Conforme a sociedade muda. Antes de começar o episódio, eu e a Jo, a gente tava conversando sobre o tema. E aí eu até falei pra Jo, né? Amiga, tipo, tu percebeu que antigamente a corrida mesmo, que é um esporte tão democrático, você simplesmente coloca ali um tênis e sai correndo. A própria corrida, ela tá bem elitizada, porque o pessoal realmente investe. É tênis com placa, é conjunto. Óculos, eu lembro que óculos você baixa trouxe. pace, né? Os gels pra pessoa se hidratar. As fotos incríveis, emblemáticas e Não, tal. hoje, aqui em Balneário... Corridas caríssimas que você se inscreve durante o ano, né? Não, aqui em Balneário tem um cara... Inclusive, vamos achar ele pra vir conversar aqui no nosso podcast. Que vive batendo foto de quem corre, de quem faz atividade física aqui na Atlântica. Sim, eles ficam lá de manhã cedo tirando foto do pessoal e vendem essas fotos. Então, a gente tem aí um mercado que realmente tem essa demanda, cresceu bastante e as pessoas investem, porque é um estilo de vida. Exato. Eu comecei a correr ano passado e eu me encontrei muito na corrida. Eu evolui bastante e eu percebi a necessidade, por exemplo, de um short com bolso para colocar meu celular, de um relógio que tenha ali, né? Por exemplo, o meu é Apple Watch, mas tem os Garmins da vida. Então, todo esporte que você de fato se dedica, você vai gastar, você vai ter que investir, porque tem a roupa específica, né? Desde o surf, né? O surf você vai ter uma roupa específica, aí você tem lá que comprar prancha, aí você tem os acessórios da prancha, né? Aí vem lá o paddle, né? Paddle, a galera compra a raquete, daí tem todo todo um investimento ali por trás. Exato. Mas antigamente, não se dava bola, assim, pra isso. Tipo, vou comprar uma roupa... Você colocava aquela camisa velha de vereador, né? A legging 20 única que você tinha preta, o tênis que tinha ali, tchau, ia correr. Hoje em dia, não. Hoje em dia é um Tem mercado pra tudo. Pra um tudo, pra mercado. cada área. Não, eu quero fazer yoga. Você vai ter um mercado só pra quem quer yoga. Quero fazer natação, claro. Natação sempre teve ali os materiais básicos, mas tem agora, cada setor, cada coisa que você escolhe fazer aí pro seu bem-estar, você vai ter um mercado específico. Você vai conseguir cada vez mais isso. É interessante, alguns estudos, né? Estudos especialistas, eles falam que a questão do bem-estar vai estar cada vez mais interligado, olha que loucura, com a própria tecnologia. Então, cada vez mais a tecnologia, que é algo que, de certa forma, em excesso, né? Tudo que é em excesso é nocivo para você. Pode te desencadear a falta de saúde, que seja psicológica. Ainda assim, ela vai estar cada vez mais interligada com o teu bem-estar, com a saúde. Tanto é que a gente vê inúmeros aplicativos que te auxiliam na saúde também. Então, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo tu vê que o mercado tá ali, né? Te enchendo de coisas que te ajudam também no bem-estar. Vai de você decidir onde vai ficar nesse limbo todo. E se depois desse resumão você ainda não entendeu o que é a cultura wellness, eu vou ler aqui uma pesquisa que eu fiz e que explica uma descrição dessa tendência, né? Então, a cultura wellness é um movimento que valoriza o bem-estar físico, mental e espiritual, buscando uma vida mais equilibrada e com qualidade. Ela promove a ela promove a adoção de hábitos saudáveis, como atividade física, alimentação equilibrada, sono adequado, meditação e práticas de autocuidado, visando a prevenção de doenças e a melhora da qualidade de vida. Então, a gente está falando aqui de esporte predominantemente, mas não é só o esporte. Então, são buscas de autocuidado e de bem-estar. Então, a gente está falando aí também, né, de hábitos saudáveis, aquela coisa do... Igual a Ana Estacheira que teve aqui, né? Ela falou que ela acorda 5h30, ela não mexe no celular, ela vai pra academia e só depois ela mexe no celular. Isso é uma atividade de bem-estar. Porque tem uma grande diferença você acordar mais tarde, pegar o teu celular, aí você fica lá 1 hora rolando a tua tela.
E aí tu vai, daí tu acordou mais tarde. Então, tem outras formas de bem-estar, né? O tomar muita água, o fazer terapia, o fazer atividades diferentes. É a consciência ler o livro, como um todo, né? Escutar um podcast que vai te ensinar alguma coisa, menos tela, mais estado de presença. Então, são várias coisas que são práticas de autocuidado e que visam melhorar a tua qualidade de vida. Sim. Aí, a gente tem... qual que é a diferença, né, Jo, entre fitness, então, que sempre existiu aí, né, que a gente sempre escutou. Ela é fitness. O mundo fitness e o wellness. Então, de forma resumida, o fitness, ele foca no fazer e o wellness foca em ser. O fitness é muito mais a ação de realmente trazer aquele resultado pro corpo, eu acredito. Eu acho que é esse o foco, né? E o wellness da vida fitness. Você conseguir ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue meditar, que consegue comer saudável, que toma bastante água, que entende que tá bem resolvida com ela mesma. Eu acho que o todo. É um todo. O todo, não é o vou simplesmente comer bem, me alimentar bem e ir pra academia e ter esse resultado. Eu acho que é o equilíbrio na vida como um todo. Sim. E eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de tanto estar à tona hoje na internet, nas redes sociais, as pessoas cada vez mais expressando a sua fé. Eu ia falar sobre isso. Porque antigamente a gente não via muito isso. Devocional. Devocional é uma forma de wellness. Independentemente da religião, a gente vê as pessoas mais ativas com isso e pessoas na internet incentivando outras pessoas a buscar isso também. Sim. Que também é uma forma maravilhosa e eu digo que a principal de bem-estar. Né? Tanto é que o que virou moda e virou até meme, que o ano de 2025 até agora tá sendo o quê? Café com Deus Pai, que é a devocional. Pádel, corrida. Que mais? Garrafinha Stanley. Né? Isso virou meme? Sim, e que se você não tá vivendo assim, você tá vivendo errado. Porque virou uma... A gente tem aí uma grande massa que tá buscando esse bem-estar. E que bom, eu penso. Cara, que bom. As pessoas, elas tentam fazer piada a respeito disso, mas eu acho tão ótimo. Claro que é. Sabe? Porque a gente tá buscando ser melhor. A gente tá buscando a nossa paz interior. A gente tá buscando ser a nossa melhor versão. Cara, que bom. Eu fico feliz. Eu vou tentar dar uma filosofada agora, porque eu sou dessas. Eu gosto de trazer o assunto e ir além do assunto em si. Eu e a Nádia, a gente tava tomando um cafezinho antes de vir pra cá e justamente falando um pouco desse tema, né? Pra trazer com um pouquinho mais de, sei lá, noção, conhecimento e dados pra você que tá assistindo e ouvindo esse podcast. Mas eu parei pra pensar lá no nosso café e acho que a Nádia concordou comigo. Você vai me dizer agora, amiga. Somos gerações diferentes, né? Eu costumo dizer que a nossa geração é a melhor, a que mais teve tudo na mão, tem de tudo, tem conforto. É claro que a gente sabe que realidades e realidades, mas hoje em dia a maioria da nossa geração em diante tem tudo. E antigamente não era assim. Se a gente for considerar nossos avós, eles tinham uma vida muito ativa, porque muitos trabalhavam no campo, muitos trabalhavam... meu avô, por exemplo, ele era servente de pedreiro, então eles tinham uma vida assim, mais ativa, principalmente. Ou as avós, e a alimentação também era muito saudável. Então, era e não era, mas era mais saudável do que a nossa geração, digamos. Foi crescendo, né, do jeito que a gente cresceu. Os nossos pais, o que eu penso, né? Não sei se é só... Aí você vai concordando ou discordando comigo, amiga. Mas os nossos pais já veio num outro tempo em que a indústria começou a trazer, indústria alimentícia principalmente, a facilitar muito as coisas. Os nossos pais focando em trabalho que não era tão cansativo, tão maçante quanto dos nossos avós, mas focando muito no trabalho, esqueceu um pouco da questão da saúde em si, de atividade, e consumindo produto que detonou
a vida deles no sentido de saúde, que é o que a gente percebeu depois de anos como resultado. E a nossa geração, que veio completamente com tudo entregue, vem com videogame e não sei, e tecnologia, que fica sedentário pra caramba. Informação, né? Alimento, internet. Tipo, a gente teve que buscar uma forma de encontrar esse equilíbrio, porque foi meio que o resultado do que os nossos pais, a geração dos nossos pais teve. Então, uma geração ansiosa, né? Pensar dessa forma, tipo, não tinha outra saída, eu acho, já que a gente tem tanta facilidade, tanto acesso, do que procurar do que ter mesmo, né, a saúde, esse equilíbrio como alternativa. E eu acho que é um movimento muito válido e que só tende a crescer. Porque vai ser a nossa válvula de escape, vai ser ou é isso, ou é medicação. Medicação e cuidado da cabeça. Aí eu acho que é legal a gente trazer que isso aí eu achei uma matéria da Forbes que fala que a wellness tá em alta, mas a saúde mental tá em baixa. Vai lá. O paradoxo por detrás do mercado do bem-estar. Porque realmente a gente é uma geração ansiosa, é uma geração que tem... É a geração do imediatismo, né? É a geração que tá tomando medicação. Sim. Que tá tomando antidepressivo, burnout é o tema do momento. Ansiedade, enfim. Então a gente tem... A busca pelo wellness, né? Pelo bem-estar não é perfeição. É uma vida equilibrada. Então o lado bom é qualidade de vida. E o lado ruim? A culpa, quando você não consegue preencher ali o seu checklist do dia. E a comparação, por conta da internet. Então, a gente acorda lá, né? 7 horas da manhã, a Manu City já correu 10 quilômetros, já nadou sei lá quanto, né? E já andou 50 km de bicicleta. Manu City, muita gente aqui conhece. Uma grande influenciadora, né? Hoje ela mora no Rio de Janeiro, mas ela é paranaense, acho que ela é de Curitiba. Era estudante de medicina, tinha uma vida completamente desregulada. Fumava cigarro eletrônico, ia pra balada, estudante de medicina. Então, aquela vida doida. E ela deu um giro na vida dela de 360. Começou a correr, se exercitar, largou os vícios, tudo mais. Hoje ela vive para isso, inclusive ela é empreendedora e tem uma marca que fatura bilhões aí, a Good Day, que ela inclusive lançou produtos por conta do estilo de vida dela. A Manu City, gente, é uma menina de 20 e poucos anos que vive da tecnologia, ela é empresária, vive, né, das redes sociais ali. É uma pessoa que acorda 3h30 da manhã, mas ela dorme 8 horas da noite, 8h30. Que tem acompanhamento nutricional, que tem acesso, que tem condições financeiras, que não tem filho, que não, né? Ou seja, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Exatamente, nem as mesmas condições. A Manu City consegue fazer isso por conta da realidade dela. E que bom, porque ela influencia as pessoas para o bem. Muito legal. Em nenhum momento, eu acompanho ela, sigo ela, mas em nenhum momento ela impõe isso pra ninguém, ou ela diz, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não. E ela já foi muito criticada. Porque nem todo mundo consegue ter uma vida que ela tem, porque nem todo mundo tem o acesso que ela tem e a realidade que ela tem. Exato. E as condições dela. Mas aí eu acho que... Mas, pô, que legal que tem pessoas influenciando pra esse lado. Claro! Sabe? E o que eu acho mais legal desse tema, da cultura wellness, é que o equilíbrio é da própria pessoa. A pessoa vai avaliar... Cara, se ela conseguir colocar uma caminhada de manhã e mais água no dia dela e encontrar equilíbrio aí, pra ela já tá suficiente, já é o suficiente, já tá bom. Se a pessoa que tá postando tudo isso conseguir influenciar, que seja um detalhe que muda a vida dela, que seja todo domingo vou à missa ou todo dia eu vou começar com um devocional. Se isso já abrir o caminho pra uma vida de bem-estar... Já valeu, sabe? Sim, que seja tomar mais água. E são esses pequenos hábitos diários que mudam a tua vida. Exato. É a constância nos pequenos hábitos. Por exemplo, eu aprendi com a Ana, quando a Ana falou que ela acorda cedo, vai pra academia e só depois ela mexe no celular, isso me tocou de um jeito que tocou também. Eu tento fazer isso agora também. Consigo todos os dias? Não. São dias e dias, principalmente nós mulheres que passamos por tanta oscilação, né?
fase lútea, aí tem lá a TPM, aí tem lá a tua fase do teu ciclo menstrual, e tudo isso muda muito a gente, os nossos hormônios e a nossa capacidade de ser produtiva também, né? Exato. Nossa disposição, etc. Mas eu tento muito fazer isso. Eu criei uma rotina de bem-estar pra mim. Então, compartilhando um pouco, eu quero que tu me diga também, Jo, o que tu faz em busca de qualidade de vida e bem-estar, tá? Certo. Mas eu vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês o que eu fiz aí nesse último mês, que foi quando eu voltei pra cá de viagem. Tô morando sozinha. Lembrando, não tenho filho, trabalho remoto, então eu trabalho dentro da minha casa, né? Então eu posso dormir a hora que eu quero, acordar a hora, né? Praticamente ali a hora que eu quero. E tenho acesso à academia, tenho acesso a nutricionista, tá? Minha realidade. Vamos lá. Moro numa cidade que tem 100 metros da minha casa é praia, então tenho aí... É uma realidade, né? Bem... É uma realidade diferente da que você tenha, talvez, né? Eu acordo uma média aí de 5h30, 6 horas da manhã, coloco minha roupinha de academia, arrumo minha cama, escovo meus dentes, arrumo meu cabelo e vou pra academia. Então, eu faço ou hot yoga, ou faço corrida e funcional, ou eu corro na praia. E volto pra minha casa, faço um cafezão da manhã, né? Café que vai me dar sustento aí. E tomo meu banho, sento e trabalho. Paro pra almoçar. Nesse meio tempo, de manhã cedo, antes de começar a trabalhar, eu escuto o podcast que me dá as notícias diárias e também um devocional. E aí eu trabalho, paro pra almoçar, dou ali um tempinho pra eu assistir um vídeo no YouTube que eu gosto muito, de rotina, eu gosto bastante disso, assim, ou escuto uma palestra, ou escuto uma palavra, volto a trabalhar, 6 horas eu paro de trabalhar, e aí à noite depende muito. Ou eu assisto um filminho, leio alguma coisa, fico um pouquinho no celular também, que às vezes a gente não quer pensar muito, só quer ficar lá assistindo vídeos engraçados, tá tudo bem. A gente só quer dar umas risadas mesmo. É. Geralmente, o começo da minha semana, ela funciona dessa forma. E dorme cedo. E eu durmo muito cedo. Ontem eu fui dormir 8 e pouco da noite. Então, é possível acordar 5 e pouco da manhã, né? Porque... Claro, tudo depende de que hora você vai dormir. É. E meu final de semana, ele é um pouco diferente. Obviamente que eu tenho minha vida social, né? Eu tenho amigos, tudo mais. Então, muda um pouco. Mas a minha rotina deu muito certo, assim, dia de semana. E tem me feito tão bem que eu não sei te explicar. Eu nunca gostei de yoga, sempre tive muito preconceito com yoga. Comecei a fazer hot yoga, me apaixonei. Corrida, me apaixonei. Respeito esse meu processo. Leitura, preciso ler mais. Mas já tô lendo muito mais do que a Nádia do ano passado. Nádia, eu olho pra ti e vejo essa transformação do ano passado pra cá. É, né? Num dos teus piores momentos, tu conseguiu trazer uma nova versão da Nádia que eu admiro. Porque... Obrigada, amiga. Pela rotina, assim, eu sei que tu começou a correr, mas vamos tentar ver se eu consigo aderir à minha vida. Cara, conseguiu colocar. Tu foi viajar e corria nos países que você foi. Eu achava isso o máximo. Acho isso o máximo. E é consistência, né? Hoje mesmo bateu 5 meses que eu tava praticando hot yoga e eu fiquei, uau, 5 meses. Tudo bem que eu fui viajar, mas desde que eu comecei, né? E assim, eu me encontrei nesse esporte. Água. Gente, eu tomo muita água. Café, eu tô tomando menos. Então, tudo isso são pequenos hábitos diários que mudaram completamente meu estilo de vida, a minha qualidade de vida, bem menos tela do que antes, sabe? E tem aqueles dias, principalmente nessa fase lútea, né? De nós mulheres antes ali da TPM, antes do ciclo, eu fico mais sem energia. Então, às vezes, eu acabo tirando um soninho ali no meu horário do almoço. Porque meu corpo pede, sabe? Então, e são coisas que me ajudaram demais. Por exemplo, todo domingo, pra mim é inegociável, eu vou na igreja. É uma coisa que pra mim é inegociável. Sim. Sabe? No final de semana, eu pego mais leve. Eu como um negocinho que eu quero, diferente. Porque dia de semana eu tento comer o mais saudável possível. Porque o Mike fala muito disso, né? Mike, meu noivo, ele já esteve aqui, inclusive foi um dos nossos convidados. Ele fala, cara, o ser humano, ele precisa de rotina. O ser humano, ele foi feito para estar numa rotina. O cérebro gosta. Exatamente. E isso tudo interfere. Tanto que é só você ver, se você segue um padrão, se você tá totalmente desregulado em tudo, você não vai perceber. Mas se você é uma pessoa que segue uma alimentação legal e, sei lá, depois de 20 dias, 10 dias que você tá comendo legal, você avacalha na alimentação, teu corpo muda. No outro dia, tua disposição, tua
não é proatividade a palavra, é concentração, disposição, tudo muda, tudo muda. Você já experimentou pegar uma laranja e deixar ela lá no meio de outras laranjas, tá? E a laranja, ela vai apodrecer. O que essa laranja faz com as outras laranjas? Apodrece tudo. Exatamente. O ambiente, ele vai te influenciar. Sempre Total. o ambiente, ele vence. Então, você se rodear de pessoas que também correm, ou que também fazem pádel, ou que também vão pra academia, ou que também se alimentam direito, ou que vai te influenciar para o bem. Assim como você estando sempre com pessoas que vão pra balada, que bebem muito, você vai cair no ambiente. Você vai. Não tem como. Te influencia. Influencia demais. Influencia muito. Muito mesmo. Demais. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Sim. Eu queria trazer uma pesquisa que eu trouxe aqui, que eu achei muito interessante, que reflete muito até o processo que a gente passou juntas. Porque eu acho que a gente mudou muito também. Mas conta o que tu faz pra... Da minha rotina. Wellness. Hoje eu não sou muito parâmetro, porque a minha rotina tá bem bagunçada. É porque a Jo viaja muito, né? A gente a trabalho e daí não tem rotina. Eu não tenho uma rotina específica nesses momentos. E como eu tô passando por essa mudança, que eu caso em menos de um pouquinho mais de 2 meses, eu digo que hoje eu tenho 3 casas, né? Eu tenho o meu apartamento, eu tenho o apartamento do meu noivo e, às vezes, a casa dos meus pais também, porque meu pai também gosta que eu durma lá, volta e meia pede pra eu ficar lá. Então, eu tô numa rotina um pouco bagunçada, mas o meu normal, tendo uma rotina sozinha ou na minha casa, estável, é acordar também, ali umas 6h30, estourando, 6h30. Antes de fazer qualquer coisa, eu faço um bom café da manhã. Eu não consigo nem treinar, nem fazer nada sem um café. E por questão minha mesmo, se eu tô de estômago vazio, minha pressão baixa muito. Então, tomo meu café da manhã, depois o devocional, que eu também faço, só que eu gosto de ler. Eu não sou de escutar tanto podcast assim, mas de devocional, né? Mas eu gosto de fazer a leitura. E aí depois a questão do trabalho. A minha rotina é muito variável, então depende muito. Ou eu estou no escritório ou eu estou fazendo outras demandas que eu tenho para fazer. Ou no estúdio. Exato, exatamente. Então, de noite eu acabo criando também essa rotina de dormir mais cedo. O meu mais cedo não é 8h30 igual a Nádia. Mas eu já fui daquelas que voltava de faculdade e ia dormir praticamente meia-noite. 00:30 era o meu comum, era o meu normal. Mas eu também. Né? A gente teve essa fase quando a gente era universitária. Hoje né? que eu consigo pelo menos deitar na cama e falar, não, no máximo 10 horas tô dormindo. Sim. Hoje eu consigo fazer isso. Ainda não consegui colocar, mas quero muito a questão das telas. Pelo menos a partir das 8, 9 da noite, tipo, abolir. E só no outro dia. Ainda não consegui, mas uma hora, quem sabe. Meu domingo, a minha missa. Tem os meus momentos também de oração durante o dia. Eu sempre que saio de casa, tô no carro, eu tenho aquele meu momento, assim, em direção a algo e tudo mais. Pós-devocional, porque no devocional geralmente eu não peço, não converso, eu só realmente leio, trago aquilo pra mim. Então, tenho esses meus momentos. E são coisas que eu realmente gosto de aplicar na minha vida, assim. E, claro, hoje tenho regularmente, 3 vezes na semana, atividade física. Eu falei, minha rotina hoje tá bem agitada. Então, eu queria colocar mais coisas aí de atividade física na minha rotina. Mas eu acredito que a partir do momento que eu tiver o meu cantinho, com o meu mozão e tudo mais, as coisas vão se alinhar mais. Mas é isso, assim. E como é que tu acha que tá o teu nível de água, assim? Tu toma bastante água? Eu comecei a tomar bem mais. E faz pouco tempo, não faz muito tempo, não. E tu tem uma garrafinha específica pra água agora ou tu usa essa de plástico ainda? Não, amiga, tenho aquela de 2 litros, que é pra regular. Eu falar, nossa, falta pouco, você consegue? É muito bom. É muito bom. E tu fica com ela, olha só que impressionante. Isso é uma coisa também que é muito legal de se perceber, né? Eu carrego ela volta e meia comigo, assim. Hoje eu até esqueci de trazer. Mas quando eu viajo com ela, volta e meia eu tô ali bicando água. A gente percebe que tem sede. A gente só esquece por não tá fácil de tomar. E volta e meia tomo. Eu tenho a minha também. Eu comprei lá nos Estados Unidos, quando eu fui visitar a Emily, que se chama Simple Modern, que é no estilo dessa Stanley aí. E eu tomo ela toda hora também. Eu carrego ela debaixo do meu braço,
peguei essa mania por causa da Emily. Foi uma... Como é que eu vou dizer? Uma influência muito boa, assim, né? E eu deixei ontem na casa da minha irmã. Hoje eu fui pro Hot Yoga e já senti falta. Tive que comprar garrafa, assim, pra levar. Falei, putz, como faz diferença? E é isso, são pequenos hábitos que tu coloca no teu dia a dia que facilitam. Exato. Porque é muito mais fácil. Igual tem gente que faz marmita uma vez por semana. Antes de viajar, eu tava fazendo, lembra? Meu, como facilitava a minha vida? Facilita muito. Mas até isso, na minha rotina bagunçada, começa a não fazer sentido, porque daí eu tô em 3 casas. Aí como é que eu faço marmita numa, daqui a pouco eu tô na outra, sabe? Por enquanto tá assim. Mas aí hoje eu percebo, cara, a gente precisa muito de rotina. O ser humano precisa de rotina. E assim, tu se compara muito às pessoas e tal, ou tu se compara à Jordana de 3 anos atrás? Por exemplo, porque a Jordana de 3 anos atrás era outra. Total. Outra. Gente, eu tava fumando. Não, a Jordana não fazia exercício físico nenhum, era zero. A gente conversando esse final de semana ali em casal também, nós. E falando assim, o Mike mencionando, cara, a pessoa fumava e dava pra ver que não tinha nenhuma massa muscular praticamente. Porque eu era muito sedentária, então... Teve essa transformação. Eu não costumo, te respondendo, não costumo me comparar a outras pessoas. Que bom. Eu geralmente, olho pro que se eu me comparo, é comigo mesma. Cara, eu tava fazendo certo, agora eu tô fazendo tudo errado. Eu acho que essa é a virada. É quando a gente olha pra gente mesma. Tipo, quem eu era há 2 anos atrás? Quem era a Nádia de 1 ano atrás? Olha só o tanto que eu evoluí aqui, agora. Sim. E se eu não estiver nesse ponto, olha... aonde eu consigo chegar. Exato. Vou voltar. Eu acho que é esse estado de presença, de ser intencional com as tuas coisas e não só fazer no automático. Porque se tu for fazer no automático, tu come errado, tu não se exercita, se tu depender das tuas emoções, elas vão te enganar. Então, acho que a consistência vem muito ali com a disciplina. Total. De tipo, tenho que fazer. Cara, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Porque vai me fazer bem, pronto, é isso, acabou. Porque eu já sei das consequências quando eu tava fazendo. Exato. Eu sei que é muito melhor do que como eu tô me sentindo ou estou agora. E skincare, por exemplo, é uma coisa que tu faz? Cara, eu não tenho um super hábito de skincare. Eu tenho uma rotina, mas não sou super... ainda não aderi a tantos cremes na minha vida. Mas eu faço a limpeza, não durmo com nada no rosto, obviamente. E de manhã também tem o meu gel de limpeza antes de colocar qualquer coisa no rosto. Então, é basicamente isso. E tem um só para a área dos olhos. É isso. Eu e a Jo, a gente tava falando ali no café antes que a nossa geração, né? A gente tá aí na média dos 30 e poucos anos. A nossa geração, quando a gente chegava de festa, ou de qualquer lugar que a gente sempre se maquiava, e eram umas maquiagens bem espalhafatosas, Meu né? Meu Deus do céu. Aquela coisa tipo pretão no olho, um prata, uma maquiagem dos anos 2000. A gente pegou a fase das saias de bandagem dos maxi colar. E do batom rosa, aquele rosa Nossa, da MAC. Horrível. Enfim. É isso. Somos dessa época aí. Visualize. E aí a gente chegava, tipo, de madrugada, a gente não tirava maquiagem, fazia skincare. No máximo era o sabonetão ali de... Verdade. De barra, entendeu? As meninas... E isso que na época a gente tinha o quê? 16, 17, 18? As meninas de hoje, a geração Z, elas dão um banho na gente nesse quesito. Porque elas têm lá seus 15 anos, elas fazem todos os passos de skincare. É muito de geração, né? Porque hoje a gente tem mais informação, mais acesso. E as coisas estão mais acessíveis também. Sim. Então... Hoje, que a gente tá com 30 e poucos, a gente usa o gelzinho de limpeza, um sabonete próprio para rosto, um cremezinho hidratante, um protetor solar. A gente entende claro. A necessidade de tudo isso. Sim, né? Eu não mencionei o protetor porque é junto com a minha base. O protetor, é verdade. Mas é uma forma de bem-estar e autocuidado também? Sim, claro que é. Claro que é. E as pessoas são cada vez mais conscientes, né? Eu acho que a chance de realmente vir... A próxima geração vir mais saudável é porque nós nos tornamos mais saudáveis. E aí a gente passa isso para os nossos filhos. Sim. Né? Consequência daquilo que eu também tinha mencionado antes. Eu tinha falado da questão do cigarro, né? Que a gente fumava até pouco tempo atrás. Cigarro eletrônico. A gente fumava. Meu Deus, que loucura, né? E também foi uma virada de chave. E aí, por isso, eu quero trazer... essa notícia aqui. Surto coletivo. Que é muito legal, olha só. Uma pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool
realizada em 2023, indica que jovens brasileiros das gerações Z e Y têm substituído o álcool por atividades físicas. Esse fenômeno ocorre desde o fim da pandemia, com o crescimento da cultura wellness e valorização da saúde. De acordo com dados obtidos por esse centro de pesquisa, o consumo de bebidas alcoólicas entre jovens de 18 a 24 anos chegou a 19,3%, que é o menor índice desde 2015. Além disso, em estudo publicado pelo Instituto, em 2024, essas gerações são as que mais consomem produtos e serviços de bem-estar. A pesquisa foi realizada com jovens do Reino Unido, China e Estados Unidos, comprovando que trata-se de um fenômeno global. Então, a gente realmente percebe que a influência disso, dessa cultura, é boa quando a gente vê índices desses, né? De pessoas, de jovens consumindo menos álcool, que antes era normal. Nossa, pra tu ser jovem, você tem que levar a porre o tempo todo, pra, né, aquela coisa de batizar o jovem ao primeiro porre, sabe? E não, a tendência é o jovem de hoje curtir um rolê durante o dia, coisas mais tranquilas. Ser mais diurno, né? Exatamente. E sem tanta cachaça, olha que coisa boa. Muito bom, muito bom. A gente não usa muito o TikTok, né? Mas tem vários vídeos bombando no TikTok de Monday Reset, que eles chamam, né? De resetar a segunda-feira. Então, toda segunda-feira você faz a faxina na sua casa, você limpa o seu armário, você faz... você dorme... Ou aqueles vídeos de TikTok das meninas dormindo com um monte de apetrecho, já viu? Tampam a boca, aí colocam uma máscara e nananã, negócio no nariz... Enfim, isso virou muita tendência, muito moda, né? E muitas críticas vêm junto com isso, claro. Mas também tem o rosto no gelo, sabe? Sim, a água sim. com gelo, o hot yoga. O banho gelado? Exatamente. Então, esses resets aí, né, na vida da pessoa que eles fazem. O matcha, o guaxa. Sabe o que é guaxa? Não. Sabe aquela pedra que você... massageia o rosto? Ah, sério? É o guaxa, uma coisa assim. Então, tudo isso são tendências meio que novas, né? Que são parte da cultura wellness. E isso, de novo, é um mercado muito grande. Então, o mercado, ele viu a demanda. A Jo até falou a frase, né? Onde o mercado vê oportunidades. Então, o mercado viu a demanda e criou... Ampliou. Marcas ali pra você... Ampliou. Né? E, inclusive, só rapidinho pra finalizar... Esse cabelo que eu tô hoje, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo? É o cabelo clean girl, que eles chamam, né? Que, na verdade, não tá nada clean. Tradução, cabelo lambido. Que não tá nada ali clean, porque quando o cabelo tá sujo, a gente coloca pra trás. Mas esse penteado, ele se chama clean girl, que daí é uma menina mais limpa, mais, sabe, tipo, esticado aqui, tipo uma coisa meio bailarina. E a mesma coisa com a maquiagem. Não sei se vocês já ouviram falar da maquiagem clean girl. Nós, que viemos aí dessa época de saia de bandagem, olho preto e nananã, hoje, vocês podem ver como que a gente anda. É o básico, né? Eu tive que apelar um pouquinho para menos do básico, porque eu tô com umas espinhas aqui. Mas é um corretivo para esconder, uma base, né? E uma máscara que não pode faltar. E hoje em dia tem o lash lifting, tem tanta coisa que tu nem precisa realmente passar. Mas as pessoas, elas estão priorizando muito mais hoje a pele boa do que a maquiagem. Ou menos. Entende? Menos maquiagem, mais pele boa. Antigamente, não. A gente cobria tudo. Era bases pesadas, eram maquiagens muito pesadas. Agora, vamos citar uma coisa que pode não ter nada a ver com o assunto. Mas que eu acho que tem. A questão de hoje, a moda, né? Ser tirar o silicone. É o natural. É o natural. Que tem a ver também com a questão do clean. Do clean. Exatamente. Então, todas essas tendências, elas vêm também da cultura wellness. Se você colocar wellness no Instagram, eu tava falando pra Jo, tem mais de 75 bilhões de posts, eu falei antes pra ti, né? Ou milhões. Acho que era milhões. Que seja, não é lembro, muita mas coisa. Mas é muito. Então, tendência. Exato. Então, é uma trend, né? É uma tendência, é algo que realmente está crescendo demais e que tem vários pormenores ali. Sim. Então, a pessoa... o que é
clean makeup, né? A makeup clean girl. É aquela maquiagem que você coloca maquiagem, mas que não parece que você tá com maquiagem. Sim. Então, os produtos, ao invés de pó, eles vêm mais como creme. Uma coisa mais se aplica com o dedo, menor quantidade, né? Então, tudo isso vem desse movimento, né? Os conjuntos. Então, a menina vai usar lá um tênis, sei lá, um tênis roxo, e dela vai usar um conjunto roxo para treinar também. Então, as academias viraram aí uma passarela, né? Todo mundo desfilando aí com conjuntos maravilhosos, com roupas de academia maravilhosas, tênis caríssimos, né? Até eu vi um meme essa semana que era assim, 3 motivos para você correr descalça. Aí eram 3 tênis. 3 tênis caríssimos. Porque realmente é um mercado que, cara, antigamente, é o que eu falei, você colocava o mercado tinha. viu a oportunidade, Exato. Viu a galera indo atrás disso. Só que é claro que aí fica a minha ressalva também, né? Se você vai entrar nisso, porque eu acho que é a tendência, todo mundo vai entrar, que seja para pensar um pouquinho mais na sua saúde física, que não seja pro modismo. Que seja porque realmente você quer encontrar um equilíbrio aí na sua vida, ter esse ponto de equilíbrio e trazer o bem-estar de fato, né? E não por modismo, não por comparação. Eu acho que isso é o principal, porque senão você tá saindo do bem-estar, teu bem-estar aqui não tá bem-estar não, entende? Exato. Então, tentar deixar essa ressalva aí. E ir no teu ritmo, né? Exato. E não é porque o outro tem aquela garrafinha, porque o outro tem aquele tênis que você tem que ter. O wellness não está aí, não está no mercado. O mercado viu a oportunidade e faz o que quer, né? Mas é tudo realmente encarar esse estilo de vida como pelo menos uma coisa que você pode aplicar aí na sua vida que te dê mais bem-estar, que te dê um pouco mais de equilíbrio nesse mundo caótico que a gente vive hoje. Perfeito, Jô. Muito bom isso que tu falou, porque a gente se perde um pouco, né? Principalmente em era de Instagram, a gente se perde um pouco. Exato. Jô, quer falar mais uma coisa? Eu posso fazer o bate-bola contigo? Pode dar ali. Tá, eu criei aqui um bate-bola. Bate-bola, vocês sabem, é coisa rápida. A Jô não viu as perguntas, ela vai descobrir aqui agora. Ai, Jesus. Jô. Não, brincadeira. Isso ou aquilo, tá? Tá. Pádel ou corrida? Corrida, porque nunca fiz pádel. Garrafa de alumínio ou de plástico? Alumínio. Acordar cedo ou tarde? Cedo. Dormir cedo ou tarde? Cedo. Máscara de rosto, aquelas que já vem pronta, ou argila? Argila. Sauna ou balde de gelo? Sauna. Não gosto de frio. Hot yoga ou pilates? Hot yoga. Conjunto de academia ou camiseta velha de vereador? Essa você bem contraditória. Camiseta velha de vereador. Tênis de placa ou o que tem? O que tem. Essa sou eu na vida, tá? Não que seja o meu gosto, mas... Meditação guiada ou barulho de chuva? Nossa, que difícil. Barulho de chuva. Natureza. Creatina ou whey? Whey. Café superfaturado também é algo de autocuidado? Eu e a Jo, a gente acabou de sair de uma cafeteria que o café é bem superfaturado. Mas eu acho que é. Eu acho que o café superfaturado com uma amiga sua, com as suas amigas, é um ato de autocuidado, sabia? É que tu falou café superfaturado, eu pensei naquela marca que tá muito em alta, que eu não vou mencionar aqui, e eu não sei. Gente, mas é que todo o café tá caro. Tu viu como o café aumentou? Nossa, é verdade. Então, assim, todo o café tá sendo superfaturado. É verdade. Mas uma cafeteria superfaturada é um ato de autocuidado? É um ato de autocuidado. Desde que não seja o tempo todo momento. Principalmente se você for com suas amigas ou for sozinha ler um livro. Que gostoso, né? É isso aí. Então aí, ó, gente, fica a dica pra vocês. Não é só aquele esporte do momento que tá hypado, ou aquela roupa específica, ou aquele tênis, ou aquele relógio que faz parte da cultura wellness. É você encontrar contentamento num esporte que você se sente à vontade, é acordar no momento que você se sente confortável, é ir dormir num momento cedo, é diminuir as telas, é tomar mais água, é comer mais saudável. Tudo isso, momentos com a tua família, momentos com a pessoa que você gosta, que você ama, momentos com os seus amigos, tomar um cafezinho com calma, tudo isso
são atitudes de autocuidado, de wellness. Exatamente. Encontre o seu equilíbrio, o seu bem-estar, seja como for, né? Mas venha para esse movimento que é bom, independentemente do que você faça. Não por modismo, mas porque a gente precisa encontrar esse lugar de bem-estar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes disso, temos o nosso... Expresso Indica. Exatamente. Eu vou começar, amiga, eu tava com outra sugestão na cabeça, mas eu vou com ele. Porque tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. É um livro. O livro é O Ponto de Equilíbrio, da Christine Carter. É um livro que eu já trouxe aqui. É um livro que eu tava segurando no nosso ensaio, nosso último ensaio com a Emily. É maravilhoso, vale a pena. Se você tá em busca dessa mudança, de encontrar realmente bem-estar na sua rotina, vale a pena a indicação. Legal. Bom, a minha indicação dessa semana eu tinha 2 podcasts que eu queria indicar, mas como a gente vai ter aí muitos Expressos Indica, eu vou indicar um só para poder ter mais na manga. Tem outra aqui na mão. Primeiro, se você... eu já indiquei um que era em inglês antes, então agora eu vou indicar o português, tá? Se chama Psicologia na Prática, da Alana Nijar. Ela é uma psicóloga, ela tem um podcast, ela tem livro também. E são episódios curtos e é bem legal. Que massa. E, inclusive, ela tem um episódio falando sobre wellness, a cultura wellness. Sério? Que legal. Voltado mais ao lado da psicologia ali. E é bem legal, porque eu escutei antes de fazer o nosso episódio, peguei bastante referências. Mas é sempre legal, né? Ter ali uma palavra de uma pessoa profissional, né? Claro. Então, a minha indicação desse episódio é o podcast Psicologia na Prática. Perfeito, perfeito. Falando nisso, iremos receber psicólogos aqui em breve. Muito breve. Em muito breve. Para falar sobre assuntos bem relevantes como burnout. Em muito breve ou muito em breve? Muito em Pois breve. Muito em breve. Para falar de assuntos importantíssimos e relevantes como burnout. Que mais? Autismo. Borderline e transtornos Exato. de personalidade. E vou te falar. Que não é falado o suficiente. Olha só, eu acho que isso pode ter muita ligação também, né? Ao fato de ter tantas doenças assim em alta no mundo de hoje. É mais um motivo para essa questão do bem-estar ser colocada em prática. Sim. Então vamos... Então é isso aí, pessoal. Vou fazer essa pergunta aí pro psicólogo. É isso aí. Obrigada por vocês assistirem ou nos escutarem. Quem estiver escutando aí no Spotify, não esquece de seguir a gente lá no Instagram também. YouTube, Spotify. Exatamente, no Instagram, @expresso.com/podcast. Vai lá, deixa a sua sugestão, inclusive, né? De temas que você gostaria de que a gente compartilhasse um pouquinho aqui, da nossa opinião, ou até mesmo de entrevistado que você queira que a gente traga. Exatamente. Bom, e se você não assistiu o episódio de saúde física com o personal Michael Douglas, assista, porque a gente fala muito, muito, muito sobre bem-estar lá também. Exatamente. Então tá bom, gente. Beijo, até a próxima. Até a próxima.